Olá amigos, eu trago hoje para vocês mais um aí do It Yourself, que é uma maneira de resolver algumas questões do dia a dia de modo simples e prático. O que eu trago para vocês aqui hoje é uma maneira de resolver aquela questão de garagens apertadas, que hoje é muito comum em condomínio, em prédios de escritórios. E aqui eu trouxe para vocês duas situações. Uma é particularmente até uma situação que eu enfrento, onde você tem vagas de garagem, onde você tem que fazer uma baliza para ocupar um espaço aí entre duas vigas ou uma coluna e uma parede, e vagas de garagem onde o seu carro tem esse espaço aí de frente ou de ré, onde ele se aproxima também de uma parede. Vou mostrar para vocês uma maneira fácil de se fazer um batente para que você possa preservar aí os para-choques do seu carro de algumas quinas ou paredes ou pontos abrasivos, para evitar aí o amassamento, alguns arranhões. O mercado vende esses batentes, eles são muito parecidos com peças de borracha, num formato aí mais ou menos assim, né, com até uns pontos amarelos que você instala na parede. Mas normalmente essas peças elas custam em torno de R$30 até R$40, algumas de qualidade melhor. Eu vou mostrar para vocês uma maneira muito mais barata de fazer isso. Basicamente o que você tem que olhar primeiro é a posição que o seu carro entra na vaga. Nesse caso aqui, que é um caso que eu tenho aí no dia a dia, eu tenho praticamente que fazer uma baliza para entrar. Então, você tem que ver quais os pontos mais adequados para você fixar os batentes, tanto na frente quanto atrás, né? Para que seu carro possa entrar e, independente do ângulo que ele for entrar, ele vai tocar esse batente, ou esse, ou esse. E na frente, a mesma coisa. Quando você tem uma vaga que seu carro ele entra de frente ou de ré, você pode instalar esses batentes no fundo da sua garagem. Dependendo do material, você pode até fazer a proteção das quinas de algumas colunas. Vou mostrar para vocês uma maneira barata, prática e rápida de se fazer isso, ok? Para a gente poder construir esse batente, nós vamos precisar desse tipo de espuma, tá? Que nada mais é uma parte daquela espuma que algumas crianças e outras pessoas usam ou para recreação ou para fisioterapia, é aquela espuma de piscina redonda. Por que esse material? Porque em relação ao material dos batentes que a gente encontra no mercado, apesar de eles serem de borracha, eles são ainda muito rígidos. Então se o para-choque do carro for um para-choque um pouco mais macio ou plástico pintado, a deformação dele, mesmo numa superfície de borracha mais rígida, pode trincar a pintura, estragar. Então eu escolhi esse material. Uma peça dessa inteira, ela custa aí mais ou menos R$7, quando muito cara. Você vai precisar também, naturalmente, de uma tesoura, né? Um estilete para que você possa cortar esse material com mais facilidade. Você, para poder colar as peças na hora de montar, ou mesmo instalar essas peças na parede, você pode usar uma fita dupla face, tá? Fita dupla face comum, uma fita semelhante a essa aqui, que você tem os dois lados com adesão, né? Ou você pode usar cola fórmica. Eu não vou aqui mostrar a marca, mas é cola fórmica comum, é chamada cola de sapateiro. Hoje algumas não tem nem o problema de ter os cheiros, vapores com cheiro. É uma cola muito eficiente, muito barata. Uma latinha hoje custa em torno de R$6. É o que você vai precisar. E além dessa espuma que eu já mostrei, você pode se valer de um pedacinho de carpete, esse carpete mais comum, você compra em casas de reforma de estofado, de tecido, ou você pode usar também, tá, um outro material, que é essa borracha. Essa borracha é uma borracha fina, macia, que você encontra também nessas casas de material para reforma de estofado, material para fabricação de cortinas, para se forrar paredes.
É uma borracha barata, muito parecida com aquelas borrachas que nós usamos para fazer aqueles suportes de prato, né, de mesa, que todo mundo conhece aí. Tá? Ela tem essa textura aqui, tá? É bem macia. Eu vou mostrar para vocês agora como é que a gente constrói o batente. Bom, vocês sabem que eu sempre faço os meus vídeos presumindo que a pessoa possa fazer isso com a maior facilidade possível. Então eu vou dar algumas informações básicas que elas são importantes. A primeira medida que você tem que tirar é o seguinte: imaginando que isso aqui seja a dianteira ou a traseira do seu carro, e isso aqui é a parede, né? Aqui é o piso da garagem, você vai ter que tirar exatamente essa medida aqui. Ou seja, qual a parte do seu carro, pode ser o para-choque, pode ser até uma parte mais baixa aqui, um spoiler, algum acabamento que ele tenha, mas qual a parte do seu carro que toca primeiro a parede? E aí você vai ter que medir a distância do chão até esse ponto onde o seu carro toca na parede, para que você possa saber a que distância do chão você vai colar a peça aqui na parede. Então você anota essa medida aqui. Suponhamos que ela seja em uns 30 centímetros do chão. Tá? É só uma suposição. Uma outra informação que você precisa de ter é o seguinte: a largura da dianteira ou da traseira do seu carro. Imaginando que isso aqui seja o seu carro, a frente dele, ou a traseira, né? Ou seja, para você ter uma noção, qual é o intervalo aqui para você colar as peças na parede. Você vai colar uma aqui, talvez. Eu vou explicar como é que você vai decidir em que pontos você vai colar isso aqui na parede. Tá? Então, você vai anotar também essa medida, imaginando que ela seja aí, talvez aí 1,80 m, né? Eu estou supondo. Outra coisa importante é o seguinte: algumas vagas que você tem que entrar no ângulo, tá? E seu carro, imaginando que ele tem aqui 1,80 m, né? Não adianta você colocar, por exemplo, uma peça aqui, outra peça aqui, que em alguma das manobras uma quina do seu carro pode avançar entre as peças. Então a proteção que você esperava você não vai ter. Então é interessante que você, antes de marcar os pontos na parede aqui, você veja que posição mais ou menos o seu carro entra. Porque se precisar, você vai ter que colocar essa peça aqui da ponta, talvez mais para cá. Entendeu? Ou essa mais para cá. De maneira que o seu carro, quando ele estiver reto, ele vai encostar de qualquer maneira. E nos momentos que você precisar de manobrar, a quina do seu carro vai encontrar aqui a proteção também, até que seu carro esteja na posição definitiva. Ou seja, se você entra aqui na vaga fazendo essa posição, em algum momento a quina do carro pode avançar um pouco mais entre esses pontos. Então é importante saber em geral onde que essa quina vai estar. Ok? Isso é uma dica importante. Às vezes a pessoa instala o batente e na manobra a quina do carro encontra um espaço sem os batentes. E aí você não tem a proteção que você esperava. Né? Então tá aí a dica. Né? Você vai medir a distância do piso até o ponto onde o seu carro toca a parede. A parte mais externa do carro pode ser o para-choque, pode ser um acabamento aqui embaixo, pode ser alguns carros têm algum tipo de spoiler aqui atrás. Ver qual é a parte que lhe interessa fazer a proteção. Você vai medir também a frente ou a traseira do carro, a largura, para ver o espaço que você vai distribuir os pontos. E por último, você vai observar esse detalhe que eu expliquei aqui, que é muito importante, ok? Mostro para vocês aqui agora o primeiro passo. O primeiro passo vai ser você estabelecer qual vai ser a altura da peça aqui. Né? Em geral, essa altura é, no máximo, a largura do para-choque do seu carro. Tá? No máximo, a largura do para-choque. A altura da peça. Por quê? Porque você não precisa mais do que isso, né? Se o para-choque do seu carro é a parte que vai tocar lá a parede primeiro, é importante que seja suficiente, que seja essa largura aqui. Nas demais áreas você não precisa. Então o que você vai fazer? Você vai pegar aquele material plástico, aquela boia que eu mostrei, e você vai cortá-la com o estilete. Dessa maneira aqui, né, que eu mostrei no desenho. Você pode cortar no meio ou um pouquinho, né? Você pode cortar ela no meio ou um pouquinho para trás, dessa maneira que eu fiz aqui, ó. Ok? E aí você vai ter uma peça mais ou menos nesse formato aqui, que é essa peça que eu desenhei aqui. Feito isso,
Observe que ela ficou dessa maneira. A gente vai ter uma peça pronta para que a gente possa fazer a instalação dela na parede. A gente vendo por cima, seria mais ou menos esse formato aqui, né? Então, a parte principal está pronta. Nós vamos depois só fazer a instalação dela na parede dessa maneira aqui, ok? Essa aqui é a ideia principal ainda. Mas vai um acabamento aqui, eu vou mostrar para vocês como fazer esse acabamento. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma etapa aí da confecção dos batentes, né? Como eu mostrei para vocês, eu fiz o corte da peça, né? O que eu fiz? Passei cola fórmica, essa cola do sapateiro. Isso aqui é um risco que eu fiz, porque eu aproveitei o material que eu tenho aqui em casa, umas borrachas dessas neoprene, uma borracha muito simples. Passei cola nas duas partes, né? Para dar um acabamento, até para que tenha uma cor amarela, para ficar fácil de você enxergar o batente, né? E aqui é essa peça colada, muito simples, né? Ficou dessa maneira. Para não ficar essa cor azul, que é uma cor original da espuma, eu coloquei algumas peças, né? Coloquei aqui alguns pedaços, né, nas peças de silver tape. Mas pode ser fita isolante, pode ser uma outra fita mais escura, né? Para que a gente possa colocar lá o batente na parede, né? Isso aí para vocês terem uma noção de como fica pronto, para a gente poder fazer a instalação lá no local certo, na garagem. Bom, vou mostrar para vocês aí o batente instalado. Ele foi colado na parede. Observe, eu vou mostrar esse batente e vou mostrar a diferença da consistência do material. Aqui essa espuma ela deforma com mais facilidade, né? À medida que o veículo encosta, né? Aí ficou instalado na parede. Em seguida eu vou mostrar para vocês o outro material. Esse aqui é um material diferente, é uma espuma um pouco mais dura. Então vocês podem ver que o material ele deforma menos, tá? Mas é uma solução também um pouco mais cara. E aqui a gente tem na deformação uma superfície mais rígida. Vejo vantagem no outro, que é um pouco mais macio, para o para-choque pintado ou material plástico, é um pouco melhor. Espero que eu tenha contribuído aí. Qualquer dúvida é só perguntar.